Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O episódio de hoje é sobre Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. O vídeo de hoje é sobre Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Aclamado pela crítica e pelo público, tornou-se o maior sucesso editorial dos últimos anos no Brasil. O sucesso da obra nos faz pensar algumas questões. Torto Arado já é um clássico? O que torna o livro tão necessário para o Brasil do presente? O que explica o seu sucesso? O que Torto Arado nos ensina sobre a memória e a ancestralidade? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, um dos livros mais premiados e mais importantes dos últimos tempos aqui no Brasil. Muita gente já fez vídeos sobre esse livro e eu aqui no Conjunção Boquiana decidi também fazer. Então o que eu descobri? Eu descobri que Itamar Vieira Júnior já vinha há algum tempo pensando em fazer um livro sobre uma saga familiar envolvendo a vida de duas irmãs. Ele tinha até o livro um pouco tatilografado, mas deixou a ideia de lado. Então ele foi fazer seus estudos acadêmicos e acabou estudando o jaré. O que é o jaré? O jaré é uma manifestação religiosa exclusiva da região da Chapada Diamantina. E ele, nessa pesquisa etnográfica sobre o jaré, acabou tendo muito contato com pessoas quilombolas. E ao ter esses contatos, ele foi tendo um olhar etnógrafo sobre como essas histórias ajudavam a formar uma outra história sobre o Brasil, sobre como essa manifestação religiosa chamada jaré congregava essa comunidade. Essa é uma manifestação que se baseia em rituais de cura, se baseia em cuidados médicos, juntava essa comunidade quilombola. Então ele decidiu fazer um livro que juntava um pouco uma ideia que ele já tinha sobre construir uma saga familiar com um pouco dessa experiência quilombola centrada no jaré. Aí eu acabei descobrindo, indicado pelo próprio autor, um dos grandes livros sobre o jaré, chamado As Forças do Jaré, do Gabriel Banaglia. Eu comecei a ler o livro e estou achando muito interessante. Ele trata sobre a especificidade dessa forma religiosa que só existe ali na Chapada Diamantina. O primeiro grande debate que Torto Arado proporcionou foi que muitos críticos ficaram discutindo se era ou não era literatura regionalista. Alguns chamavam de nova literatura regionalista brasileira. Essa é uma discussão meio improdutiva. Por quê? Porque além de literatura regionalista, o que o livro nos traz é uma experiência de um Brasil que raramente é colocada nos livros. E que Brasil é esse? É o Brasil quilombola. O que é quilombola? As comunidades quilombolas são comunidades fundadas por antigas pessoas em situação de escravidão, ou seja, ex-escravos que fugiram ou ganharam a alforria ou depois da abolição da escravatura no Brasil, fundaram essas comunidades. Obviamente que essas comunidades, ao serem fundadas, essas pessoas não tinham direito à terra. Elas começaram a morar em fazendas, começaram a morar em territórios como agregadas. E ali começaram a produzir, dando grande parte da sua produção ao dono da propriedade, trabalhando nas terras
da propriedade, de um senhorio, e começaram a viver sua vida. E esse livro traz essa experiência quilombola. Mas sobre o que trata esse livro? Por que esse livro é importante? Como Itamar Vieira Júnior organiza o enredo deste livro? Torto Arado narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente que as deixa com dificuldade de fala. O livro é centrado nos amores e nos conflitos familiares, passando pelas dificuldades da comunidade de Água Negra. A terra vai se tornando o tema central da narrativa, à medida que a comunidade toma consciência de sua condição quilombola. Uma galeria de personagens como Zeca do Chapéu Grande, Donana e Severo demonstram maneiras de viver a autoridade e a religiosidade em um Brasil profundo, que se desenvolve em seu próprio tempo, um ritmo tão particular quanto o dos rios e das plantas. E vai abrir o texto com uma frase tirada do clássico Lavoura Arcaica, do Raduan Nazar. Esta epígrafe fala sobre ciclos e a gente vai entender que esse é um livro sobre ciclos. Um ciclo de amor, ciclo de trabalho e ciclo de tempo. A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra. Existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho, tempo. O ciclo do amor, obviamente, compreende a relação que as duas irmãs, Bibiana e Belonísia, têm uma pela outra, têm pela família, seus amores, as pessoas que elas amam, as pessoas que elas não amam, as pessoas que elas são obrigadas a se relacionar e tudo que envolve essa dinâmica familiar. Um ciclo de trabalho é o ciclo que passa essa comunidade quilombola dessa experiência de escravizados nesta terra, a qual eles são obrigados a produzir e pouco a ganhar. E o ciclo do tempo, que engloba toda essa experiência, que vai ressignificando essa comunidade. E é um tempo que passa diferente. A gente vai percebendo que a gente está no começo, na primeira metade do século XX, mas também a gente pode estar um pouquinho mais para frente, depois a gente vai andando um pouquinho mais, mas não tem aquela data cronológica que a gente está acostumado. O romance é inaugurado com um acidente que envolve uma faca de cabo de marfim branco. Essa faca de cabo de marfim branco pertence a Donana, que é a avó de Belonísia e Bibiana. Esta faca é um objeto de memória. Como assim um objeto de memória? Ela liga o passado de Dona Ana ao presente de duas irmãs, ou seja, as duas irmãs vão sofrer esse acidente vai marcar elas pela vida toda, porque vai deixar elas com dificuldade de fala, não vai impossibilitar a fala, mas vai deixar com dificuldade de fala. Nós temos aí já a questão do silenciamento da comunidade quilombola, nós temos também o silenciamento dessas mulheres negras nas comunidades quilombola, e nós temos essa faca percorrendo toda a narrativa como esse objeto de memória que liga as irmãs ao passado, a Dona Ana à escravidão, e que também vai marcar a descoberta, a consciência de uma reação a esse mundo de exploração. O
Um outro personagem muito importante para a gente entender a dinâmica religiosa e a dinâmica de memória, além de Dona Ana, é José Alcino, o Zeca do Chapéu Grande, que é o pai de Bibiana e Belonísia. Ele é muito importante porque ele é um curador de jaré, que é essa prática que o Itamar Vieira foi pesquisar na Chapada Diamantina, essa prática que inspirou um pouco o romance. Então a gente vai vendo como que esse jaré se estabelece, sobre como é feita essas curas, como são construídas essas curas por meio do jaré. E ele é um personagem muito importante, porque ele funciona como uma autoridade local. As pessoas procuram ele para resolver pendências, as pessoas procuram ele para discutir algum assunto e as pessoas procuram ele para se curar da mente, do espírito e se curar fisicamente. Ele é um personagem que a gente pode entender veio das primeiras gerações pós a abolição. Então ele ainda não tem total consciência dos seus direitos sobre a terra. Então isso ele vai fazer antagonismo com outro personagem que a gente... Nós vamos ter Severo. Severo é um personagem que a gente acompanha o crescimento dele durante a narrativa, desde criança até a sua idade adulta. Mas Severo simboliza uma outra forma de entender os direitos sobre a terra nessa comunidade. Se o Zeca do Chapéu Grande concordava com essas relações de morada, concordava com essa exploração, por representar um Brasil mais antigo, um Brasil que não teve acesso à escola, e vai ser por causa do Zeca do Chapéu Grande que a escola vai ter, que a comunidade vai ter uma escola. Severo representa um novo Brasil, um Brasil que coloca questões, um Brasil que não aceita essas relações de poder sobre a terra. Então Severo vai sair da comunidade e voltar à comunidade dizendo os direitos que a comunidade tem. Vai explicar para a comunidade o que a comunidade é e vai explicar que essa relação de não poder construir casa, de não poder ter seu próprio lugar, ter sua própria terra, é uma relação de exploração. Que eles estão ali há muito mais tempo que os novos donos da fazenda, que eles estão ali desde antigas gerações e eles também têm direito à terra. E ele marca então um despertar de consciência desta comunidade. Obviamente que isso vai despertar muita ira. Por isso que a gente começa a entender a importância de Torto Arado. Alguns críticos e youtubers vêm colocando a questão que Torto Arado é o livro que já nasceu clássico. Essa afirmação, apesar de ser feita em tom de elogio, ela é profundamente perigosa. Ela é profundamente problemática, porque nenhum livro nasce clássico. Clássicos são construídos no tempo. Há longos processos de recepção que transformam o livro em um clássico. O Torto Arado é um livro muito importante, mas ainda não é um clássico. E não ser um clássico não torna ele um livro ruim. Ao contrário, Torto Arado é um grande livro que todo mundo que quer entender o Brasil do presente deve lê-lo. Existe uma forte linguagem política na poética de Torto Arado, o que torna Torto Arado um livro profundamente atual para o nosso presente. Ele fala de um conflito muito brasileiro, mas fala também de um conflito muito universal,
que é o conflito da terra. Quando eu li esse livro, eu me lembrava de As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Não que o enredo das Vinhas da Ira seja semelhante ao enredo de Torto Arado. Não é sobre isso. Mas porque eu sentia também a mesma força, o mesmo grito de habitar a terra, as mesmas injustiças que eu sentia quando lia As Vinhas da Ira. E é por isso que Torto Arado é um livro que teve uma calorosa recepção. Porque aonde houver gente que sofre pela terra, vai haver um possível leitor de Torto Arado. Torto Arado tem uma mensagem forte. Torto Arado fala sobre pessoas silenciadas que no meio do silêncio descobrem a sua voz. Torto Arado fala sobre injustiça, fala sobre pessoas mais fortes subjugando pessoas mais fracas. Mas Torto Arado também fala de respeito, também fala de amor, também fala de grandes ciclos. É um grande romance brasileiro. Eu me lembro de uma frase do nosso Guimarães Rosa, que diz algo como: o sertão é o mundo, sabe? E nessa frase, o sertão é o mundo, fala sobre a universalidade do regional. E aqui a gente vê muito isso. A gente vê como a história de Torto Arado é universal. Mesmo que ela fale sobre uma família brasileira quilombola que vive na Chapada Diamantina, Cujaré, ela é uma história sobre exploração, sobre a terra, e essa história está repleta, essa história quase universal em nosso globo. Essa história permanece, essa história continua, que é a história de exploração. Por isso que Torto Arado é um livro obrigatório para se compreender o Brasil que a gente vive. Torto Arado é um livro obrigatório para se compreender esses processos de silenciamento que existem atualmente no Brasil. Esse foi o Conjunção Boquiana de hoje sobre o Torto Arado. Quem ainda não leu, fica a minha indicação de leitura, leia esse livro, porque ele é muito importante, é um livro muito bonito, discute questões sociais, fala muito sobre o nosso Brasil do presente. E, como eu sempre digo, comente, deixe seu comentário, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube saber que o vídeo desperta algo nas pessoas. Deixe seu like, diga se você gostou, diga se você não gostou, comente se você quer que eu faça uma resenha de outro livro, ou deixe seu dislike, deixe suas sugestões, faça alguma coisa aí embaixo nos comentários. Muito obrigado.